Muito bem, irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre o tema sacerdote. E sacerdote, claro que existem sacerdotes de outras religiões, mas nós vamos falar do sacerdote e do sacerdócio segundo a Bíblia. E sacerdote, de uma forma muito simples, é aquele que representa a humanidade diante de Deus. Ele tem uma atribuição de representar um povo, de representar ali uma fração, né, do povo, uma nação, como no caso de um sumo sacerdote, diante de Deus. Na Bíblia, assim que se instituiu a lei, assim foi a atribuição sacerdotal. Porém, o sacerdote, ele tinha algumas exigências, ele vinha de uma descendência específica. O texto que nós lemos vem de Abraão, Isaque, Jacó. Os filhos de Jacó, dentre eles havia o Levi, um dos filhos de Jacó, e a partir da tribo de Levi, a descendência de Levi, mais especificamente quando Moisés implanta ali a lei, o bisneto de Levi, chamado Arão, assume e institui ali o ofício sacerdotal na nação de Israel. E o sacerdote, irmãos, era um homem como outro qualquer. Ele precisava se purificar para poder posteriormente representar a nação diante de Deus. Então ele canalizava ali, né, todo aquele clamor, aquele arrependimento, aquela consternação, e levava até Deus, imolava ali o animal, o sacrifício, e tinha todos os rituais até chegar na Arca da Aliança, no Santo dos Santos. E isso foi acontecendo, né, por muito tempo e na nação de Israel, se tornando uma descendência, um ofício que passava de pai para filho, ou de geração em geração, desde que fossem os filhos de Arão, ou a tribo de Levi, como a gente conhece na palavra de Deus. Esse é o sacerdócio segundo a lei de Moisés. Mas a gente leu que Abraão se encontrou com um sacerdote que não vinha dessa descendência, que nem fazia sentido, porque ele ainda era contemporâneo ali de Abraão. Não existia lei, como eu falei, não existia nada disso. Então, por que, se há toda uma lei, uma legislação, se há todo um ofício registrado na Bíblia sobre o sacerdócio, por que aparece do nada esse Melquisedeque? Qual que é a importância dele na Bíblia para a minha vida e para a sua vida hoje? É uma importância espiritual muito grande, e eu quero rapidamente aqui, então você tem que ficar muito atento, tratar com vocês. Eu quero ler aqui agora no Novo Testamento, Hebreus capítulo 7, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. Hebreus capítulo 7, nós vamos ler do 7 ao 12, que diz assim: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que havia ainda necessidade de se levantar outro sacerdote
segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Até aqui. Um pouquinho complicado, né, esse texto. Talvez dentro de todo o contexto, mas o que o escritor de Hebreus está falando é sobre esse encontro de Abraão com Melquisedeque. E aqui ele coloca também a questão do sacerdócio levítico. Ele faz uma comparação do sacerdócio levítico, que vem através da lei, com o sacerdócio de Melquisedeque, que é aquele homem que aparece sem origem, sem pai, sem mãe, não sabe de onde ele veio, para onde ele vai, não sabe a idade, não sabe, não se fala mais nele, não tem uma descendência física desse sacerdote Melquisedeque. E ele diz, é claro que o superior é quem abençoa o inferior, fazendo uma referência a isso. Então a gente já entende aqui, irmãos, segundo a Bíblia, que Melquisedeque era superior a Abraão. Está comigo aí? Está prestando atenção no que eu estou falando? Se ele, quem que abençoou quem? Melquisedeque abençoa Abraão, e Abraão, reconhecendo isso, dá o dízimo para ele, não é? Então, Melquisedeque é o abençoador. Por ser o abençoador, ele é superior. É muito mais bem-aventurado dar do que receber. Ele tinha uma autoridade, uma condição, então, de abençoar. E ele fala a respeito da lei dos dízimos aqui também. Faz a referência ao dízimo. Por quê, irmãos? Na lei de Moisés, o dízimo era dado para a tribo de Levi, para os levitas, para os sacerdotes. Isso era lei. Não é só esse princípio de Abraão, mas se instituiu numa lei. Porque quando o povo de Israel chega na terra prometida, ali com Josué, começa a ter a divisão das terras, cada descendência, cada tribo, que é isso que a gente está orando aqui pela cidade, né? Cada filho de Israel recebe uma porção de terra. Tinha a tribo de Judá, a tribo de Dan, a tribo de Benjamim, Manassés, Efraim, e assim por diante. Recebeu uma porção de terra para trabalhar, para produzir riquezas. Mas a tribo de Levi não recebe terra nenhuma. Eles não têm terra. Porque o ideal de Deus era que a tribo de Levi, os levitas ou os sacerdotes, eles pudessem se dedicar exclusivamente a Deus, para que eles não precisassem se preocupar com as coisas desse mundo, com plantar e colher, com negociar, com reservar, nada disso. Eles seriam sustentados pelas outras tribos que teriam que trabalhar e dar o dízimo para esse povo que era totalmente dedicado a Deus. Então, aí surgiu a ideia bíblica, institucional, legal, em relação à lei, do dízimo, aonde eles entregavam 10% para que essa nação pudesse, para que essa parte da nação pudesse ofertar a Deus. Então, aqui ele fala que esse pessoal que recebia o dízimo, eles eram humanos, né? Pessoas que morreram, né? Eram mortais. E agora, Melquisedeque é aquele que vive, porque no livro de Salmos, tem a referência de Melquisedeque falando a respeito de Jesus. Quando o salmo é um salmo messiânico, que Davi começa a falar sobre a vinda de Jesus, e ele diz que ele nunca morrerá, que ele vive para sempre, sendo um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí a gente começa a associar essa figura com a figura do próprio Jesus. E aqui no Novo Testamento isso vai ficando cada vez mais claro. Bom, o outro ponto aqui no texto bem interessante, irmãos, é que o texto fala assim que quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Parece
Parece negócio de alien, né? Mas não é isso, né? O que tá, talvez em outras traduções isso aqui fica mais claro. Levi não existia ainda, fisicamente. A gente sabe hoje porque a gente olha para trás e vê a história. Quem existia? Abraão. Então, quando Melquisedeque, aí a gente também entende um ponto muito importante, não é, irmãos? De geração em geração, a bênção do Senhor se manifesta e nos alcança. É esse princípio exatamente. Quando Melquisedeque abençoa Abraão, não existia Isaac, não existia Jacó, não existia Levi, não existia Arão. Mas por Abraão ter recebido essa bênção então foi passando de geração a geração. Tá bom? Então é isso que está querendo dizer o texto. Na figura patriarcal de Abraão, toda a sua descendência foi abençoada. E isso é fato, irmãos. Aquilo que Deus está fazendo hoje na sua vida vai alcançar numa proporção os próximos que virão, seus filhos, seus netos. Eu creio que eu vivo essa realidade espiritual hoje porque os meus antepassados serviram ao Senhor. Isso é muito importante, né? De geração em geração recebendo essa bênção. Tá bom? Então eu quero pegar aqui um pouquinho, irmãos, depois eu vou continuar no texto, mas eu quero pegar um pouco desse texto aqui para trazer algumas informações a respeito do sacerdócio de Melquisedeque. Primeira coisa, os levitas recebem dízimo por direito. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, não sendo membro da tribo de Levi. Então, os levitas tinham direito. Melquisedeque, ele recebeu o dízimo, não sendo da tribo. É como que se nesse ponto aqui nós entendêssemos que ele está no mesmo nível por enquanto. Assim como os filhos de Levi recebem dízimo, ele também recebeu dízimo. Mas o dele foi diferente. Ele recebeu o dízimo do próprio fundador da nação de Israel, o pai Abraão. Abraão é uma figura central na fé judaica. Nele, Deus abençoou todas as famílias da terra. Através dele, uma grande nação foi gerada. Então, esse homem, essa nação representada nesse homem, entregou o dízimo para uma figura espiritual, agora especial, acima do próprio pai Abraão. Essa figura, irmãos, na verdade é o próprio Cristo que aparece no Antigo Testamento. Não poderia ser outra figura. Havia um motivo, há um motivo dessa presença de Jesus no Antigo Testamento. Um outro ponto os levitas tinham direito legal sobre o dízimo, mas Melquisedeque recebeu voluntariamente de Abraão, mostrando que ele tinha uma grandeza essencial, maior do que qualquer outra grandeza ali presente. E o quarto ponto que eu quero esmiuçar um pouquinho mais Levi é descendência de Abraão, prova final de que Melquisedeque era superior a Levi. Ou seja, Melquisedeque aparece do nada e abençoa o pai Abraão. Depois de muitas gerações, é que vai aparecer Levi, vai ser instituída a lei, e a partir daí, o sacerdócio levítico de Arão começa a ser instituído. Mas recebeu uma bênção lá, de uma autoridade superior. Então, isso prova que esse Melquisedeque era a própria figura de Cristo. Melquisedeque representa isso. É o próprio Cristo abençoando a nação de Israel. O próprio Senhor abençoando a nação de Israel. Isso é importante, irmãos, porque hoje nós trabalhamos muito o conceito de que nós somos o sacerdócio real do Senhor. A gente repete muito isso na igreja. Mas eu não sou...
eu não sinto isso, porque eu não tenho sangue israelita, eu não sou filho de Abraão, eu não sou filho de Levi, não tenho nada disso, não tenho nada de especial, eu sou um comum aqui, um jandirense. Como é que eu sou descendência, esse sacerdócio real está sobre a minha vida? Nós precisamos entender isso, que isso é espiritual, é para um tempo da igreja, a gente precisa se apropriar disso. Então, o último versículo que eu li, aqui é o 12, coloca o 12 no telão. O 12 fala assim: certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então, toda a nação de Israel ela foi instituída dentro de uma lei sacerdotal, representada principalmente pelos filhos de Arão, pelos filhos de Levi. Estavam debaixo dessa lei. E a gente sabe que essa lei não traz salvação. É uma lei que aponta pecados, mas não traz solução. Então foi necessário, quando surge um novo sacerdócio, um novo sacerdote, agora um sacerdote segundo a descendência de Melquisedeque, que o texto de Hebreus fala exatamente isso, segundo a ordem de Melquisedeque, é Jesus Cristo. Então ele se levanta como grande e definitivo sumo sacerdote, aonde ele representa toda a humanidade, e além de ser o sumo sacerdote, ele é o próprio sacrifício, aonde ele derrama o seu sangue, representando toda a humanidade, e ali, irmãos, definitivamente, ele entrega o sacrifício totalmente aceitável a Deus, aonde não é mais necessário derramar sangue de animais. Uma nova ordem espiritual se estabeleceu na humanidade. Enquanto aqui era só uma representação para a gente entender essa realidade espiritual. Então, o mesmo Jesus que abençoou aqui o pai Abraão, é o Jesus que agora abençoa a sua igreja. Então, a mesma unção que essa nação recebeu é a unção que hoje está sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas. É por isso que a gente pode se apropriar aqui do que diz então agora 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 Pedro 2, 5. Então os apóstolos entendiam isso. E Pedro diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o sumo sacerdote Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, nos institui sacerdócio santo para que a gente possa edificar essa casa espiritual. Hoje quem representa, irmãos, a humanidade somos nós. Esse é um dos atributos de Cristo, e é um dos atributos da igreja, é canalizar toda a representação humana e entregar para Jesus, que é o nosso único intercessor, para que ele possa trazer as respostas. Por isso a gente precisa orar. O verso 9 diz, 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para pregar esse caminho, para abrir esse caminho. A Bíblia nos chama de sacerdócio real de Deus. Quem conquistou isso? Jesus Cristo. Eu fico um pouco incomodado com igrejas que querem voltar aqui para a lei e estabelecer um monte de coisinhas israelitas para parecer que espiritualmente aqui há um valor embutido maior, voltando para uma coisa meio que judaizante que a gente vê em alguns modelos de igreja. Irmãos, Jesus Cristo, sumo sacerdote, derramou esse sacerdócio sobre nós, sobre a igreja. Nós somos a verdadeira descendência nessa geração daquilo que o Senhor quer fazer. Não precisa ficar inventando coisinhas, não. Quem nos comissiona ao sacerdócio é o próprio Senhor Jesus Cristo. A autoridade, toda a autoridade que lhe foi dada, Ele derrama sobre as nossas vidas hoje. A igreja é o verdadeiro sacerdócio real
do Senhor. Eu e você. É para isso que a gente está aqui, viu? Não é para, sei lá, reatar casamento, pagar o boleto no fim do mês. É muito mais do que isso. São coisas humanas. Nós estamos aqui para representar o sacerdócio real de Cristo nessa terra. É muito superior a essas coisas humanas, que muitas vezes as pessoas só conseguem enxergar a igreja para isso. Para encerrar, veja o que diz Apocalipse. Então o apóstolo João fala em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Diz assim: e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel. Ele testemunhou o dia que o pai Abraão entregou os dízimos para ele. O primogênito dentre os mortos, aquele que ressuscitou primeiro. E o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Referência à obra de salvação. Mas a obra do Senhor não para por aí. Então, Ele que nos ama, nos libertou dos nossos pecados. A gente não pode ficar parado aqui, porque tem mais. Por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes. Aqui há uma obra completa. Quando a gente assume, o reinado, o senhorio, o governo e o sacerdócio do Senhor, para quê? Para servir seu Deus e Pai. A obra que Jesus conquistou é essa. E Ele liberou não somente a salvação, mas também essa atribuição, essa autoridade sacerdotal sobre a igreja, para servir os propósitos do Pai. A igreja está aqui para isso, para implantar reino de Deus, para trazer ao conhecimento da humanidade as grandezas do Senhor, para mostrar que há um novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus Cristo, para que as pessoas entendam que se não estiver debaixo da bênção de Jesus, irmãos, a condenação é certa. Nós estamos aqui para proclamar o novo e vivo caminho que o Senhor abriu em favor das nossas vidas. Vamos ficar em pé? Vamos orar a respeito disso, porque eu preciso entender porque eu sou um sacerdócio real do Senhor. Eu preciso entender que essa unção sacerdotal está sobre a minha vida. Eu preciso tomar posse dessa realidade espiritual. Isso muda até o meu jeito de orar, irmãos. Isso muda o meu jeito de ler a Bíblia. Isso muda o meu jeito e a minha postura de como lidar com as realidades da vida, com os relacionamentos da vida. Eu preciso entender a minha identidade em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que você é sacerdócio real do Senhor. Assuma essa postura, assuma essa identidade em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso é muito acima da lei, isso é muito acima da lei de Moisés, irmãos. Isso gera uma espontaneidade tremenda. Ninguém dá o dízimo porque se sente obrigado, não. A gente entrega o dízimo porque a gente entende e reconhece tudo isso. Isso vem da parte de Deus. Se a gente estiver debaixo dessa bênção, o Senhor vai prover tudo aquilo que a gente precisar para representá-lo e servi-lo nesta terra. Você foi separado para o Senhor para ser glorificado pela sua presença. Aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito é muito poderoso. Por isso, abra o seu entendimento, abra a sua mente, abra a sua capacidade de absorver aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Se posicione como verdadeiro sacerdócio para essa geração. A sua vida vai mudar. Você é chamado nação santa, povo escolhido de Deus. Você é um povo particular do Senhor. Você é sacerdócio real. Você está construindo uma casa espiritual. É para isso que você foi chamado. É para isso que o Senhor te constituiu. Ó Senhor, eu quero aqui liberar uma palavra sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre cada um que está aqui reunido no teu nome, Senhor. Nós tomamos posse agora do sacerdócio real do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor.
Oh, Pai, libera, Senhor, ó Deus, todos os atributos sacerdotais, para que possamos te representar, Senhor, com a autoridade que há no nome de Cristo Jesus, aonde estivermos, ó Deus, sobre tudo aquilo que tocarmos, quando liberarmos a nossa palavra, Senhor, ó Deus, quando olharmos para o resultado as pessoas olharem para o resultado da nossa vida, Senhor, nós queremos levar as pessoas para o Senhor, levar para Cristo, ó Deus, nós queremos aqui, ó Pai, representar essa terra, essa humanidade, gerando salvação, libertação, cura, gerando, Senhor, o entendimento, Senhor, de quem nós somos em Cristo Jesus, Pai. Por isso, Senhor, libera aqui as vidas, faz entender, Senhor, tomar posse e abraçar essa realidade, Senhor, que isso possa mudar a oração, que possa mudar a leitura da palavra, que possa mudar a postura de liderança, Senhor, daqueles que se chamam pelo Teu nome, Senhor. Ó Deus, eu quero abençoar gerações. Ó Deus, aqui, Senhor, ó Deus, tem gerações, Senhor, sendo abençoadas. Ó Deus, que esta bênção, Senhor, ó Deus, que veio a partir de Abraão, que alcançou, Senhor, os seus filhos, os seus netos, Senhor, e aqueles que Ele nem conheceu, ó Pai. Oh Deus, que venha sobre nós agora esta mesma porção em Cristo Jesus, Senhor. Ó Deus, que a semente que estamos plantando nesta geração, mesmo quando nós estivermos contigo, Senhor, ela possa reverberar na vida, Senhor, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, Senhor, e das gerações que virão até a Tua volta, Pai. Por isso, Senhor, ó Deus, libera esta bênção sacerdotal sobre a Igreja Evangélica Presbiteriana, sobre aqueles que se reúnem pelo Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha uma célula poderosa, exerça o teu chamado em nome de Jesus.